Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais uma leitura de tarô aqui do canal. E hoje a nossa leitura é sobre perdão, o que você precisa perdoar e liberar na sua vida. A gente vai ter duas opções aqui de tarôs, tá? De decks, de baralhos de tarô para você escolher. A primeira opção é esse deck aqui, o tarô The Cozy Witch, ou só Cozy Witch, deixa eu ver. Não, só Cozy Witch Tarot Deck, né? Então, o baralho Cozy Witch, a primeira opção. Pra gente entender aqui sobre perdão, o que você precisa perdoar na sua vida e liberar. E a segunda opção é o baralho de tarô da Estrela Errante, o The Wandering Star Tarot, tá? Então temos aqui a segunda opção, o tarô da Estrela Errante. Então vamos começar com você que escolheu o Cozy Witch. Vamos entender como você pode perdoar e como você pode ressignificar as questões da sua vida, liberá-las para que você possa viver uma vida mais tranquila. Então, vamos começar com você que escolheu o Cozy Witch Tarot Deck. Então, vamos com você que escolheu aqui o Cozy Witch. A gente vai entender aqui, com essa leitura de tarô, 4 caminhos. O que te machuca, né? O que te machuca nessa questão em que você ainda não perdoou. O que isso significa para você, como você pode perdoar e como liberar esse sentimento que você sente aí dentro de você, tá? Então são 4 cartas em que a gente vai entender como perdoar e liberar essa questão na sua vida. Vamos lá. Então você escolheu então o Cozy Witch. Barulho de carro aqui. Então aqui, o que te machuca em relação a essa questão que você pensou? O Pajem de Copas, tá? O que te machuca, o Pajem de Copas. O que isso significa para você? O Rei de Copas. Como perdoar? O 2 de Ouros. E como liberar esse sentimento? 5 de Paus. Vamos lá, então. Vamos começar, então, aqui com a primeira questão, né? Que é o que te machuca, que saiu aqui o Pajem de Copas. Bom, você sente uma dor em relação a essa questão de perdão muito relacionada aos seus sentimentos, né, ao seu coração. É como se você fosse abalar da sua confiança em você mesma. Aquilo que você confia em você, aquela alegria na vida. Então essa questão causou em você um certo abalo emocional. É como se você não acreditasse mais em si mesma, né, em si mesmo. Então assim, é isso que te machuca. E aí você não consegue perdoar, você não consegue ir pra frente, porque você sente essa sensação de que falta alegria, falta confiança na vida. Essa carta aqui do Pajem de Copas, ela fala assim, ó. Deixe você mesmo ser continuamente surpreendido pelas coisas, né, que te chamam na vida. Então, deixe-se ser surpreendido por aquilo que você ama, por aquilo que você gosta, aquilo que você quer, né? Então, de certa forma, isso trouxe para você uma certa desconfiança sobre aquilo que você ama, sobre as pessoas que você ama, sobre o caminho que você faz de amor, de confiança, de fé, tá? Então é interessante você trabalhar um pouco mais o seu amor interno, né? O seu auto-amor, a sua autoconfiança, porque é como se isso tivesse sido machucado em você e te deu essa sensação de estar carente, de estar sozinha, de não ter conseguido avançar na vida. Então, essa falta de perdão traz para você essa sensação de que você está machucada interiormente, principalmente em relação às suas emoções, né? E aí, o que isso significa? A gente tem aqui o Rei de Copas. Significa que você não conseguiu organizar suas emoções. O Rei de Copas é aquele rei que ele tem as emoções muito equilibradas, né? É o rei do elemento água. Ele fala assim, ó, sempre compose yourself before giving a response.
sempre se recompõe a si mesmo, né, antes de dar uma resposta, antes de reagir a alguma coisa. Então é como se você não tivesse tempo para pensar no seu emocional, para reagir, para equilibrar as coisas dentro de você. Então, eu falo assim, o que isso significa? Então você trouxe essa sensação de estar sozinho, de estar carente, de ter ficado só, e você não conseguiu equilibrar essas emoções dentro de você. Por isso que esse perdão não está acontecendo, porque é como se ele tivesse bagunçado todo o seu emocional, essa situação que aconteceu com você, tá? E aí vai ser preciso você trabalhar essas questões emocionais. E aí, como perdoar? Olha que interessante, a gente tem um 2 de ouros aqui. Você vai precisar ponderar a situação, olhar os dois lados da questão. 2 de ouros é uma carta de equilíbrio, né? Ela fala assim, ó, quando a vida está caótica, encontre um jeito de se aterrar e se harmonizar. Então você vai precisar se harmonizar primeiro dentro de você, que é harmonizar essas emoções aqui, né? A gente tem aqui o Pajem de Copas e o Rei de Copas. E você vai precisar ponderar melhor a situação. Olhar para os dois lados da questão. Então, por que eu tô assim com essa pessoa? Tá, ela fez isso, 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 mas como eu também reagi? Né? Qual foi a minha parcela de responsabilidade dentro disso que aconteceu? Porque por mais que a gente seja prejudicado numa situação, existe também uma parcela de responsabilidade nossa. Ou uma que se deixou ser enganada, que acreditou quando a intuição dizia que não era esse caminho. Então você vai precisar equilibrar e ponderar essa situação na sua vida para que você consiga perdoar. É fazer um trabalho interno, interior mesmo, tá? Então você vê que é uma coisa que você vai precisar olhar muito para o seu emocional para que você consiga perdoar. Porque assim, você veio sofrendo ali algumas perdas emocionais por causa dessa situação. E aí você vai ter que colocar na balança, ponderar, equilibrar o que você quer viver e o que você não quer viver. O que você ainda quer continuar carregando dessa situação que aconteceu com você, né? É muito peso, tá na hora de liberar esse peso, equilibrar, ponderar, dosar. É esse caminho mesmo que eu tô querendo pra mim? Se perguntar, se questionar, para que a harmonia possa voltar para você. Então é como diz a carta, né? Quando a vida fica caótica, você precisa se orientar, você precisa se aterrar, né? E escolher o melhor caminho. E aí é interessante que ele fala como liberar esse sentimento. E a gente tem aqui o 5 de paus, né? O 5 de paus é uma carta... É o 5 de paus? É, 5 de paus. O 5 de paus é uma carta que vai falar sobre aqueles conflitos internos que a gente tem. Ou externos também, mas eu sinto aqui que é um conflito interno, interior seu. E que para perdoar isso, você vai ter que desfazer esses conflitos mentais. É como se mentalmente você ficasse revivendo aquela situação e ela te trouxesse sempre essa desarmonia emocional. E aí quando você revive essa situação mentalmente, essa situação que você não perdoou, que falta você perdoar e liberar, ela vai causando em você novamente as mesmas sensações de quando ela ocorreu. Por causa desse conflito interior. Então, para perdoar essa questão que aconteceu com você, você vai ter que liberar essa questão na sua vida. Você vai ter que parar de pensar excessivamente nisso. Tirar a sua mente dessa sensação de briga, de conflito, de angústia, né? Não vou dar conta, tá caótico, olha o que essa pessoa fez comigo, olha o que aconteceu nessa situação. Então, é você ressignificar o que você sente. A partir do momento que você se dá conta de que esses pensamentos estão conflituosos, estão fazendo você agir de uma forma emocional totalmente desequilibrada. Tá desequilibrando o seu emocional, fazendo você sentir coisas que você sentiu no passado e que não cabem mais no presente. E é a sua força que vai fazer você sair disso. É a sua decisão. Então não existe mágica, existe a sua decisão para sair dessa situação, tá? Porque esses conflitos, eles podem se arrastar por anos se você não resolvê-los dentro de você. Então todas as vezes que você estiver relembrando desse processo, dessa questão, dessa situação que aconteceu com você, pensa, eu libero a minha mente de todo o conflito interno, para que ela fique límpida, para que ela fique sem interferências, para que eu possa perdoar e soltar isso e viver a minha vida plena. Para que eu possa atrair para minha vida coisas melhores, soltando esse sentimento de angústia, de medo, né? Esse sentimento de mágoa que fez muito mal para você, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a forma como você que escolheu o Cozy Witch pode perdoar aí essa situação
né, que aconteceu com você, o que você precisa perdoar e liberar dentro da sua questão. Se você gostou da sua leitura, deixa um like aqui, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E se você quiser fazer um atendimento de tarô comigo, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Olá. Agora vamos com você que escolheu o segundo deck, que é o Tarô da Estrela Errante. Vamos ver aqui, né, o que você precisa perdoar na sua vida e liberar. Existe aí uma questão que aconteceu com você que você ainda não perdoou. E o tarô vai te trazer o caminho aqui, né, de o que te machuca, o que isso significa, como perdoar essa situação e como liberar esse sentimento. Então, para você que escolheu aí o Cosivit não, Cosivit já foi. O Tarô da Estrela Errante, pensa aí na sua questão, que está difícil perdoar, que você sente que de vez em quando ainda passa pela sua mente, pelo seu coração. E vamos ver que orientação o tarô traz para você em relação a essa questão, tá? Vamos lá, então. Vamos tirar todas as cartas primeiro. Começando pelo que te machuca, tá? Deixa eu só abrir um leque aqui. Então, o que te machuca dentro dessa questão, dessa situação que aconteceu com você. 5 de espadas. Segunda carta, o que isso significa na sua vida. 2 de espadas. Como perdoar? O Sol. E como liberar esse sentimento? A Lua. Vamos lá, então. Entender aqui a sua leitura. Você que escolheu, então, o Tarô da Estrela Errante. Então, o que te machuca nessa questão? A gente tem aqui os 5 de espadas. Então, ó, é uma situação que aconteceram aí, né? Conflitos no sentido de que você se sentiu abusada, né? Dentro disso que aconteceu. É como se você sentisse assim, essa pessoa abusou de mim, abusou da minha capacidade, do meu bom coração, abusou do meu sentimento, abusou daquilo que eu acreditei que era certo. Então é como se essa pessoa tivesse tido, ou essa situação, uma relação de toxicidade com você. Então é te colocado uma força, te empregado uma força de que te oprimiu. Você sente uma opressão. É assim que essa situação te machuca. É como se fosse uma opressão no peito. Então por isso que você tem dificuldade de perdoar. Porque você sente essa situação ainda ocorrendo com você e o medo de que ela novamente ocorra em uma outra situação com uma outra pessoa. Então como que essa situação que aconteceu com você, que você tem dificuldade de perdoar, ela te machuca? Ela te traz uma sensação de opressão no peito, como se você tivesse sido oprimida, né? Tivesse sido abusada de uma certa forma por essa situação ou por essa pessoa, tá? E o que isso significa? A gente tem aqui o 2 de espadas. Significa uma dificuldade muito grande de tomar decisões na vida a partir disso que ocorreu. O 2 de espadas vai falar de um bloqueio, de uma necessidade, de uma dificuldade de decidir entre as coisas, de tomar as melhores decisões. E isso acontece porque existe um sentimento ferido lá atrás, né? Alguém que te causou essa dor, essa angústia. E aí a sua vida se manifesta de uma forma a não conseguir se expressar, decidir, tomar as melhores decisões, o melhor caminho, fazer a melhor escolha, né? Existe aí uma dificuldade, né? Quer ver, ó? Os olhos estão vendados, então é como se você não conseguisse ver o seu próprio caminho, né? Tudo isso que aconteceu ofuscou você, de uma certa forma. Isso se manifesta em indecisão. Será que vai dar certo agora? Será que essa pessoa é a pessoa certa pra mim? Será que esse vai ser o melhor caminho? Será que eu tô errando de novo? E aí você não consegue decidir. Você entra em pausa. Os seus olhos estão vendados, você não consegue ver a verdade clara porque o medo toma conta do seu coração. Então é assim que se manifesta essa falta de perdão na sua jornada, né? E como perdoar? O Sol. Iluminando todas as questões que estão sombrinhas da sua vida.
O Sol, ele traz luz para aquilo que a gente não consegue ver. Ele harmoniza as coisas, ele traz sucesso para as coisas. Então você precisa colocar luz, foco, onde você não está enxergando as coisas claramente. Onde o seu medo e a sua indecisão não estão deixando você tomar as melhores decisões. Então o Sol vem falando para você encontrar o seu brilho interior. Independente do que tenha acontecido com você em relação a essa pessoa, a essa situação, a essa sensação de indecisão que você tem, você precisa encontrar o seu próprio caminho, deixando isso no passado, deixando isso para trás, liberando esse sentimento, encontrando o seu brilho pessoal. O Sol vem falar muito dessa questão de brilhar, do sucesso, de ser visto. Você acaba tendo medo de ser vista, de ser visto, por medo de passar de novo por essa situação, por medo de ser oprimida ou oprimido novamente. O Sol vem falando, para, já deu, tá na hora de você assumir quem você é, parar de ter tanto medo e tomar as decisões importantes para você e se responsabilizar por elas. Não é mais responsabilidade daquela pessoa, daquela situação, é sua a partir de agora. Você pode fazer uma mudança, você pode mudar. Tá dentro das suas mãos essa decisão. Então o Sol vem falando para você colocar mais o seu brilho próprio na sua jornada, para você iluminar aquilo que está escuro em você, trazer luz para a sua situação, tá? E encontrar novamente aí a harmonia na vida. E aí que é interessante, né? Como liberar esse sentimento? A gente tem a carta da Lua. Olha que interessante, a gente tem o Sol em como perdoar, em como liberar a Lua. Eu entendo essa carta da Lua aqui para você como liberação desse sentimento, você ouvir mais suas questões inconscientes, né? Aquilo que está obscuro, né? Você colocar a luz do Sol sobre aquilo que você está escondendo de si mesma. É deixar as ilusões para trás, para que você consiga liberar. E se focar mais no seu processo intuitivo. E não deixar que o medo apague esse processo intuitivo, porque muitas vezes o medo faz com que a gente duvide da nossa intuição. E aí tem um 5 de pau, um 5 de espadas ali, né? Tem um 2 de espadas, trazendo angústia, dificuldade, medo, indecisão. Então eu preciso iluminar minha vida nessa questão, eu preciso vir com esse Sol, eu preciso confiar mais em mim, acreditar mais no meu potencial, eu preciso me conectar mais com a minha intuição e deixar de viver dentro das ilusões que a minha mente criou por medo. Então é assim que você vai conseguir liberar esse sentimento. Todas as vezes que você olha e coloca luz sobre questões inconscientes suas, você consegue olhar para as coisas que você está vivendo de uma forma ilusória e que não estão deixando você avançar na vida, ir para frente. Então é muito interessante trabalhar essa energia da Lua em duas questões, em duas vertentes na sua vida. A primeira é você acreditar mais na sua intuição, naquilo que você sente, começar a olhar mais para isso de uma forma clara, tá? E a segunda vertente é você parar de viver por ilusão. Porque você tá com medo e a ilusão tá te levando. A ilusão do medo. Não é a ilusão, vai dar certo, aquela ilusão fofinha, eu não tô enxergando a verdade. Não, você tá enxergando a ilusão do medo. O medo tá tampando os seus olhos. O medo tá te vendando, tá? Então, é interessante você trabalhar aqui essas questões que a gente conversou, tá? A intuição e principalmente essa capacidade de olhar as coisas como elas são, não olhar pela vertente do medo, porque esse medo vai te dar muita dificuldade de decidir e progredir na vida e na jornada para poder perdoar e poder ter uma vida mais alinhada com aquilo que você quer viver, que você deseja, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado da sua leitura de tarô, que ela tenha trazido clareza para o seu caminho. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. E se quer uma leitura de tarô para você, para suas questões, né? Entra no link aqui embaixo na caixa de descrição e fala comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.